para a gente é um prazer estar aqui hoje, né? Nesse espaço tão bonito, né? Tão ligado à natureza, mas que tem na sua essência um trabalho que busca transformar a vida das pessoas. E a gente está aqui com a Kátia, que é a pessoa que está à frente disso, nasceu, né, de uma situação particular dela, um problema que ela enfrentou, e ela teve esse chamado, e ela, a partir daí, ela vem construindo essa obra, que é uma missão, que é um trabalho incrível, né? Então a Kátia podia falar rapidamente esse primeiro momento que foi o desafio, o problema que ela enfrentou, o que você enxergou nesse caminho? Então, eu sempre digo que quando a gente experimenta a dor, né, você procura um remédio. Então, eu tive um problema com dependência do meu filho, né? Na época ele com 15 anos, se envolveu com drogas e era um tempo que não tinha, né, um trabalho, eu não conseguia encontrar, né, uma ajuda, como diz, uma direção, né, para ajudar meu filho naquela época, no momento que ele pediu ajuda. Então, eu consegui, né, fui para a Fazenda da Esperança, que é um lugar bem longe, difícil acesso até para a gente chegar, mas eu consegui um recurso e consegui levar ele até lá. Mas a partir dali eu comecei a pensar, e as outras famílias, né, que não teria uma irmã, que no caso eu tive para me ajudar, ou não teria essa condição de chegar até aqui, né, como que é? Então, dali eu comecei a idealizar no meu coração, né, falei, nossa, lá em Catanduva poderia ter porque começou em Catanduva. Poderia ter um lugar assim, assim, assim. Aquilo começou a crescer no meu coração, né? Comecei a frequentar alguns grupos de autoajuda e aí comecei a conhecer outras pessoas, outras mães, outros desesperos, piores que o meu até, né? Outras histórias. E a partir dali eu já comecei a pensar em me doar mesmo, né? Numa obra ou em alguma coisa, ou em alguma atividade, fazer algo, né? Não parar no meu problema, mas buscar uma solução tanto para o meu, mas também para passar para os outros, né? Para ajudar outras mães, porque era muito difícil. E aí eu idealizei, né, esse lugar, aluguei a chácara no primeiro momento, com bastante dificuldade. E aí Deus foi abençoando e a gente acabou chegando nesse lugar aqui, né? Que hoje a gente já está aqui há 16 anos, graças a Deus. A gente percebe isso até pelo teu depoimento anterior, né, Kátia? Que as coisas foram fluindo e foram te conduzindo para você chegar nesse lugar que você está, né? Que tem a capela, que tem também um trabalho de espiritualidade, de religiosidade também, de trabalhar a fé das pessoas, né? E isso é uma força, é um pilar de sustentação do trabalho que você faz. Porque na época em que aconteceu essa situação comigo, que eu vivi essa dor da dependência, de ter um dependente em casa, o que me foi passado no primeiro momento é que eu teria que aprender a conviver com aquilo, que ia ser sempre daquele jeito, porque era um caminho que não tinha volta, né? Então, naquele momento ali, eu falei, não, mas tem que ter, para Deus tudo tem jeito, né? Como que meu filho não vai ter, né? Como que essa causa não tem, né? E então eu não acreditei naquilo que me foi falado, né? E falei, não, alguma coisa Deus vai me mostrar, né? Eu sei que meu filho tem jeito, né? Ele não nasceu assim, eu nunca ensinei isso. Eu tenho 6 filhos, só ele que aconteceu isso e ele vai sair, né? E aí Deus falou pra mim, né, assim, na minha intimidade, nas minhas orações, que vai sair sim, que poderia até demorar, né? Mas que ia sair, graças a Deus. Esse teu exemplo é fantástico, porque a gente vê muitas famílias vivendo esse drama, essa situação, e chega para a maioria isso, ó, não tem volta. E eu acho que a gente tem na vida sempre desafios que nos experimentam, mas tem que ter esse componente que você teve que fala assim, não, tem que ter um jeito. E você foi buscar um jeito e acabou resultando na construção de uma obra, de um trabalho que envolve pessoas e que tem trazido assim esperança e possibilidade de mudança na vida das pessoas. É porque naquele momento foi me tirada toda a esperança, né? Então eu nunca esqueço desse dia que eu estava na Fazenda da Esperança e me tiraram a minha esperança, dizendo que eu tinha que conviver com aquilo para sempre. No primeiro momento, quando você não tem nenhuma estrutura, é tirar do chão da gente, né? Eu falei, mas como não esperança? E eu cresci sabendo que para Deus nada é impossível, né? Então eu me peguei muito, assim, na minha fé, né? Na certeza que eu desejo ver meu filho bem. Então hoje, quando alguém me procura, ou quando a gente, né, nos nossos acolhimentos, eu falo, tem jeito, né? Depende de vários fatores. E o principal fator é a fé, né? E o sim da pessoa, que precisa do milagre, né? E em cima disso a gente trabalha, né? Sustenta
vai sustentando a fé, vai alimentando a disciplina, a esperança mesmo de ter uma vida nova, né? Mostrando que é possível. Então, por exemplo, a gente tira o cigarro, vai tirando, né? Tira o que é ruim, substitui pelo que é bom. E a gente vê que isso faz o crescimento deles, Kátia, né? para as pessoas que passam por adversidades na vida, todo mundo tem os seus dramas, né? Com a experiência que você tem acumulado de tanto tempo, levando em conta as dificuldades pelas quais você passou na família, o que você pode dizer de mensagem para essas pessoas que hoje estão passando por grandes dificuldades? Qual é o seu conselho, qual é a sua orientação para elas? Eu acredito que nada dura para sempre, nem o bem e nem o mal, nem o ruim e nem o bom, né? Que nós viemos no mundo para a gente passar por tribulação, por problema, e que na hora do problema nós temos que ter fé para poder superar. E na hora que superou, ter fé para agradecer, né? Ter força de estar agradecendo, porque muitas vezes a gente alcança o milagre, né? Nem reconhece como milagre, leva como mérito próprio e esquece de ser grato, né? Conta pra gente, Mas tem jeito. conta pra gente a sua experiência com a Arcos. Como que a Arcos surgiu aqui pro São Paulo Apóstolo? Como que você vê a relação do São Paulo Apóstolo com a Arcos? Qual a sua visão disso? Então, a Arcos, ela surgiu numa época, né, que eu lembro quando a gente foi convidado até para aquela primeira reunião, né, que a gente participou, e eu achei algo fantástico. Falei, nossa, todas as instituições, né, vai ser algo forte, vai ser algo bom, né, e realmente é o que tem sido para mim, eu acho que para a maioria, né, das instituições, né. Eu conto sempre com a Arcos, eu participo, né, das arrecadações, das coisas que chegam, tem nos ajudado, tem nos auxiliado muito, né, na nossa parte, como eu disse, assim, de alimento, de tudo, né, financeiro. Sim. Infelizmente eu não tenho sido tão ativa, né, com a Arcos, mas eu acredito que é um movimento que tem que crescer, que tem que evoluir, que tem que aumentar, porque é muito bom. Então eu acredito que é algo forte porque junta todas, né? É a força de cada instituição. A gente mantém todo mundo na sua autonomia, no seu trabalho. E aí são momentos. Se de repente em algum momento você tem mais limitação em estar mais ativa lá, mas a Arcos está sempre antenada e ligada a todas as organizações. Então a gente não cobra, porque a gente sabe que o que você realiza aqui é grandioso. Então o que você está fazendo para a Arcos é muito importante, porque é um exemplo que pode ser experiência e referência para outros lugares, né? E o desejo da Arcos é sempre esse, mostrar o valor de cada organização no trabalho que elas fazem e na transformação que elas promovem na sociedade para um caminho melhor. A Arcos sempre respeitou essa limitação, né? Às vezes não está tão participativa. No nosso trabalho, né, sempre teve um apreço muito grande, né, tanto de nós como também, né, a atenção, né, da Arcos, das meninas, né, do Dr. Wagner, de todos, né. Então eu só tenho que agradecer mesmo esse movimento lindo aí. Nesse dia de hoje nós estamos iniciando uma série de visitas às organizações filiadas à Arcos. Coube a São Paulo Apóstolo ser a primeira visita que a gente faz. Que importante, a gente está aqui, eu e o Newton representando a presidência, nós estamos aqui com o Vitor, área de comunicação, e duas funcionárias nossas, a Regiane e a Lígia, que é secretária, fazendo essa primeira visita. Fomos muito bem recebidos, estamos muito contentes, aqui é muito lindo, material e espiritualmente, a energia é super positiva, então a gente está começando com o pé direito e a gente agradece muito pela oportunidade de rever vocês, de conhecer um pouco mais da história de vocês. E contamos com vocês para daqui em diante continuar construindo essa história de transformação e melhoria do terceiro setor. Então, o que eu diria é que a gente sai daqui, na verdade, levando muita coisa boa, né? Quando a gente enxerga de perto, passeia nesse espaço, existe esse espaço físico, a natureza, a capela, toda a estrutura, mas existe uma alma pulsante aqui, que é a alma do amor, de fazer o bem ao próximo, de alimentar a fé, que o mundo precisa muito disso, né? E a Kátia, para nós, é uma referência, é um exemplo. A gente deseja que você seja sempre muito abençoada e conte com a gente também. Eu trago sempre assim comigo que
independente dos nossos erros, né, defeitos, pecados, que todo mundo tem, na hora do nosso julgamento, né, eu creio, que nós vamos ser julgados pelo amor, né? Nós não vamos chegar diante de Deus, né? E Ele vai falar assim, aquele pecado, aquilo que você fez, de ruim, de errado, né? Ele vai perguntar o tanto quanto você amou, Isso. né? Quanto você serviu, né? Eu acho que é a partir daí que a gente tem que colocar isso na nossa mente, no nosso coração, e eu penso sempre nisso, né? Para mim isso é um detalhe importante, porque eu falo, nossa, tem uma pessoa que difícil, né? Mas depois eu vou ter que prestar conta para Deus como eu amei, né? Você amou? Então tem que amar, né? E aí a gente consegue, né? Isso é um exemplo para todos. Eu acho que esse é um julgamento, um sinal nosso, importante. O sinal de Deus é para a nossa vida, né? É isso mesmo, né? Amar independente da criatura, né? Lembrar sempre que o Criador, Ele criou todos, né? O bom, o mal, o ruim, né? E eu agradeço a visita de vocês. Fico muito, né, agradecida, grata por ter sido a primeira, né? Que vocês dizendo. E também quero reforçar também a minha participação na Arcos. Pretendo, faz parte dos meus projetos, né? Já desde o dia que eu conversei com a Lígia lá, né? Eu já pensei, né? Que houve aquele fato lá, que a gente não ter participado ano passado, e mesmo assim ter sido beneficiada, né? Pela Arcos, na parte financeira, na partilha. E eu falei, não, eu preciso, né? Eu tenho esse dever e eu quero. E eu vou, se Deus quiser, participar mais ativamente, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Perfeito. Obrigado, cara. Obrigado.